Este é o episódio 2 do curso, dessa leitura conjunta que estamos fazendo e reflexões da Arqueologia do Saber. Essa obra-prima basilar publicada em 1969 por Michel Foucault, esse grande filósofo da nova história cultural, que trabalha com saber, com poder, e aqui então a arqueologia do saber. Neste episódio, começaremos a parte 2, que trata das regularidades discursivas, e neste vídeo o tópico 1, o capítulo 1 dessa parte 2, que são as unidades do discurso. Relembrando que a Arqueologia do Saber de Michel Foucault foi escrita para responder aos críticos sobre o método que Foucault utilizava em suas pesquisas para fazer uma história diferente, uma história descontínua, uma história da ruptura, quando ele abordou a loucura, a clínica e tantos outros elementos antes de 1969, as palavras e as coisas, em que ele traz aí o estruturalismo. Então, tudo isso antes de 1969, que é quando é publicado a Arqueologia do Saber. Precisamos pensar que o tema principal de toda esta obra, de todo este livro, é o discurso. O discurso como prática, né? Então, a diferença de discurso na análise do discurso francesa para Péchet e para Foucault é que, em Péchet, ele é um efeito de sentido entre interlocutores. Então, o discurso ele está muito ligado apenas com a linguagem, com a psicanálise, né? Com o inconsciente e com a ideologia. Para Foucault, ele vai um pouco além. Ele é uma prática que se exerce nos domínios do saber, perpassados, né, pelos mecanismos de poder. E depois, numa fase ainda posterior, ele vai vir com aquele conhecimento de si mesmo, as artes, a estética da existência. Então, para Foucault, o discurso é prática. Qual é essa prática? Então, quando a gente vê que o discurso ele vai estar muito ligado com um saber, com uma delimitação de um dado saber. Então, quando a gente tem a medicina, ela é um discurso, porque ela é um saber. Quando a gente tem a religião, ela é um discurso, porque ela é um saber. Então, aqui hoje, nessa unidade 1, né? Então, o meu livro aqui é da Forense Universitária, 7ª edição, Arqueologia do Saber. A unidade 1 da parte 2, que é as regularidades discursivas. Então, ele vai elencar alguns elementos para dar uma unidade do discurso, né? São unidades que compõem este discurso. Então, primeiro ele coloca algumas noções que ele vai questionar essas noções no seu método. Então, a primeira noção é a noção de tradição, depois a noção de influência, a noção de desenvolvimento e evolução, a noção de mentalidade ou de espírito. Então, nessa noção de mentalidade e de espírito, é bom a gente se deter um pouco quando ele diz: o mesmo acontece ainda com as noções de mentalidade ou de espírito, que permitem estabelecer entre os fenômenos simultâneos ou sucessivos de uma determinada época uma continuidade de sentido, ligações simbólicas, um jogo de semelhança e de espelho, ou que fazem surgir como princípio de unidade e de explicação a soberania de uma consciência coletiva. E aí vem a crítica. É preciso pôr em questão novamente essas sínteses acabadas, esses agrupamentos que, na maioria das vezes, são aceitos antes de qualquer exame. Esses laços cuja validade é reconhecida desde o início. É preciso desalojar essas formas e essas forças obscuras pelas quais se tem o hábito de interligar os discursos dos homens. É preciso expulsá-las da sombra onde reinam e, ao invés de deixá-las ter valor espontaneamente,
Aceitar tratar apenas por questão de cuidado com o método e, em primeira instância, de uma população de acontecimentos dispersos. Então, aqui ele dá o objeto dessa sua arqueologia, dessa sua metodologia, são os acontecimentos dispersos que o analista vai captar, né, e vai agrupar formando uma série, que são as regularidades discursivas que essa parte trabalha. Então, mas sobretudo as unidades que é preciso deixar em suspenso são as que impõem de maneira mais imediata as do livro e as da obra. Então, aqui ele vai questionar a questão do livro e da obra, né? Como um nó em uma rede que ele coloca aqui, sua unidade é variável e relativa, né? Questionando esse livro, né? O livro e a obra do autor, não só como uma única unidade, mas o livro e a obra é um ponto dentro de uma rede de outras unidades. Então ele fala, né? Da questão da função de expressão, e aí ele vai trazendo até ele chegar na parte principal de elaborar essas unidades do discurso. Quando ele diz, né, que a questão do já dito. Então ele diz assim, a esse tema se liga um outro, segundo o qual todo discurso manifesto repousaria secretamente sobre um já dito, e que esse já dito não seria simplesmente uma frase já pronunciada, um texto já escrito, mas um jamais dito, um discurso sem corpo, uma voz tão silenciosa quanto um sopro, uma escrita que não é senão vazio de seu próprio rastro. Então um discurso, ele remete a outros discursos. E aí ele trata o discurso como irrupção de acontecimentos, dizendo assim, é preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua irrupção de acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e nessa dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, transformado, apagado até nos menores traços, escondido bem longe de todos os olhares, na poeira dos livros. Não é preciso remeter o discurso à longínqua presença da origem, é preciso tratá-lo no jogo de sua instância. E veja que ele está, de certa forma, dialogando com Péchet sem ler Péchet, né? Porque quando ele fala, primeiro nós temos que ver que, então, o discurso é prática e o discurso é dispersão. Então, para ele, nós vamos compreender o discurso nesse jogo de sua instância. Então, nós não vamos buscar a origem do que se diz, né, sobre uma determinada questão. Então, por exemplo, o discurso sobre o empoderamento feminino. A gente não vai buscar onde ele surgiu, mas nós vamos buscar esse jogo da sua instância, aquele instante, né? Naquele instante que aquele discurso está sendo veiculado, produzido, manifestado, é que interessa para nós. Então são nada mais, nada menos do que em Péchet as condições de produção. E aí ele coloca, né, também a questão de por que ele está fazendo, né, essa busca constante, né, quebrando com essas unidades, como caixinhas muito fechadas, né, a medicina ali, a antropologia aqui, para ele é sempre uma rede. E ele questiona, né, sobre o pano de fundo de acontecimentos discursivos, eles se recortam. Então ele é um questionador da história, dos modelos prontos. Para Foucault nada está pronto. E ele traz ainda a questão do corpus, dizendo que essa descrição, né, dos acontecimentos discursivos, ela se distingue facilmente da análise da língua, mas que tem um valor de amostra, que a gente faz um recorte, né, que também se dá pela língua. E aí ele coloca a questão que a análise do campo discursivo ela é orientada de forma inteiramente diferente. Trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação, de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da forma mais justa, de estabelecer suas correlações com os outros enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de enunciação exclui, que é aquilo que ele vai dizer, porque
é tal enunciado e não outro em seu lugar. Então, quais enunciações exclui para nós termos esta enunciação que está aqui na materialidade palpável, que é o corpus? Então, é isso a análise do discurso. Então, um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido podem esgotar inteiramente. E aí, para finalizar, ele diz que de sua existência, né, do discurso, do enunciado e das regras de seu aparecimento, a menos que nos dirijamos a grupos de discursos pouco formalizados, onde os enunciados não pareçam se engendrar necessariamente segundo regras de mera sintaxe. Então, por isso que é um discurso também da resistência, né? A gente buscar outras formas discursivas, outros embates discursivos para a gente questionar o que está posto, o que está dito num já dito, né? Que já foi dito e ainda será dito de outras formas. E aí ele fecha dizendo que tudo isso faz parte das ciências do homem. Então, para a gente resumir, fazendo um apanhado da aula de hoje, das unidades do discurso, é que ele questiona algumas noções, como noção de tradição, noção de continuidade, noção de evolução e, por fim, a noção que ele coloca aqui de mentalidade e espírito, né? É o principal que ele vai questionar. Depois nós vimos que, então, né, o livro e a obra é um nó numa rede, então tudo está interligado, e a produção discursiva se dá pelo já dito. Um discurso remete a outros discursos na irrupção. Então, o discurso é uma irrupção de acontecimentos. Temos que analisar o jogo de sua instância, que é as condições de produção. E tudo isso se dá de forma no enunciado. Então, o enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido podem esgotar completamente. Com isso, então, fechamos que as unidades do discurso são unidades que marcam dispersões. Se você gostou, compartilhe este vídeo. Estamos resgatando a nossa produção de conteúdo aqui. Tivemos um tempo parado, mas te convido a dar o like, a se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus pares, com aqueles com quem você gostaria que também assistisse aos nossos conteúdos de linguística, análise do discurso, linguagem em geral. Até o próximo vídeo.